Bom dia, irmãos. Vou fazer igual o Agnello. Você está feliz de estar aqui hoje? O Agnello que pergunta pra gente, né? Toda vez que ele vem. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio, né, irmãos? Nós vamos começar hoje mais uma epístola, estudar mais uma epístola. Nós temos acesso à palavra de Deus, enquanto tantas pessoas ao redor do mundo têm dificuldades, entregam suas vidas para poder ter acesso, às vezes, a certos fragmentos das Escrituras. E nós temos o privilégio de começar um livro, expor o livro, terminar o livro. Nesse domingo vamos começar mais uma epístola. Mais uma vez vamos ter acesso à palavra de Deus e eu estou alegre de estar aqui com os irmãos. Vamos abrir então nossas Bíblias na terceira epístola de João. Foi agora? Tá bom. Vamos ler. Versículos de 1 a 11. O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno, para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pelo grande privilégio de termos acesso à tua santíssima palavra, Senhor. E com muita reverência eu oro novamente porque nós vamos começar a exposição de mais um livro da Sagrada Escritura, daquilo que o Senhor falou aos teus servos no passado e fala conosco hoje. Por isso, com muita humildade, com muita reverência, nós te pedimos, fala aos nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ilumine, que os pecadores sejam convertidos, Senhor, se arrependam dos seus pecados e aqueles que já possuem a fé salvadora possam ser edificados pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa, irmãos, que nós estamos lendo, e lemos boa parte dela, ela é uma carta pessoal. Você percebeu ali que João está escrevendo diretamente para um homem chamado Gaio. Provavelmente ela é a carta mais pessoal de todo o Novo Testamento, mais pessoal até do que a carta a Filemão, porque você vai perceber que Paulo, quando escreve a Filemão, ele diz que escreveu a Filemão no versículo 1, mas também escreveu a toda a igreja. Aqui João escreve diretamente para um homem chamado Gaio. Mas ainda assim, mesmo ela sendo uma carta pessoal, ela é escrita no contexto da igreja local. João escreve para falar com Gaio, mas era para tratar também de assuntos relacionados àquela comunidade de fé. E eu quero começar logo nessa introdução à terceira epístola, mostrando para os irmãos, e quero que vocês percebam que esse é o padrão do Novo Testamento. Deus trata com o seu povo no contexto das suas relações. Ele fala com o seu povo no contexto da igreja que ele estabeleceu. Ou seja, não existe no Novo Testamento uma carta para alguém que não tem igreja. Isso não existe, tá? Nem mesmo uma carta pessoal. Ou seja, ela é pessoal, mas ela não é uma carta privada. Ela não era uma carta particular. Ela foi endereçada a Gaio, mas Gaio, depois de receber a carta e ler a carta, deveria compartilhar aquela carta com aquela comunidade, com a sua igreja. Nós podemos aprofundar um pouquinho mais esse pensamento, inclusive, e nós vamos ver que não há no Novo Testamento uma carta escrita para a igreja universal ou para a igreja geral. Até as cartas que nós, na hora de qualificarmos, nós chamamos de cartas gerais, né, epístolas gerais, elas foram escritas para
serem lidas para certas comunidades locais, elas foram destinadas para igrejas específicas, mais de uma, mas para igrejas que estavam em determinado território. O que nós podemos compreender com isso, irmãos? Que não existe igreja universal sem igreja local. Não existe alguém que é membro da igreja universal que não seja membro de uma comunidade local. Esse fenômeno que nós vemos, por exemplo, de um crente desigrejado. Você já ouviu? Crente desigrejado. Esse é um termo impossível em si mesmo. São duas palavras que se anulam. Ou ele é crente ou ele é desigrejado. Porque crente tem igreja. E desigrejado não é crente. Você que nos assiste pelo YouTube, nos nossos canais, é um prazer perceber que pessoas de outras cidades, outros estados vão se chegando a nós, né? Uma comunidade pequena como a nossa, uma igreja pequena, do interior, e pessoas de longe vão se chegando. É um prazer que vocês compartilhem do evangelho conosco, compartilhem do culto, recebam as mensagens, porém o que nós esperamos é que vocês tenham uma comunidade local, uma comunidade de fé na qual vocês congreguem. Porque crentes vivem em comunidade. Se você não faz parte de uma comunidade de fé local, você não faz parte da Igreja Universal. Porque só existe Igreja Universal porque existe igreja local. Um dos maiores legados, por assim dizer, do pecado, uma das maiores consequências da queda é o orgulho no coração do homem, que faz o homem pensar de modo individualista, egocêntrico, fazem os homens terem uma valorização excessiva de si mesmo, de modo que tudo gira em torno do homem. O mundo gira em torno do que ele pensa, as opiniões dele são superiores às opiniões dos demais. Então, alguns acreditam que podem viver uma vida cristã de modo individualista, ou podem viver uma vida cristã sozinhos. E se você flerta com esse tipo de pensamento, deixa eu te dizer que esse é o pecado, é o seu coraçãozinho enganoso tentando te enganar. Não existe vida cristã sozinho. Quanto mais individualista nós somos, mais o pecado está exercendo influência sobre nós. De modo que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais ligados uns aos outros e quanto mais ligados à igreja e mais distantes do individualismo, mais o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Nós vimos na última mensagem de 2 João que após o batismo com o Espírito Santo, depois do Espírito Santo descer e revestir aqueles homens, em Atos 2 e Atos 4, qual era a evidência, qual era a consequência do batismo com o Espírito Santo? Que aqueles homens se reuniam em comunidade. Lucas, o escritor de Atos, diz que eles perseveravam na comunhão. Então, quanto mais individualista nós somos, quanto mais nós achamos que podemos viver uma fé isolada dos demais, ou que as nossas opiniões devem prevalecer a opinião da coletividade, mais o pecado está exercendo influência sobre nós. Então, talvez você faça orações do tipo: Senhor, fala comigo. Ou orações piedosas: Senhor, santifica a minha vida, eu quero abandonar tal pecado, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, quero que o Senhor melhore o meu caráter, me faz mais parecido com Jesus. Orações legítimas, orações piedosas. E se Jesus responder positivamente às suas orações, ele vai respondê-las te unindo a um corpo, te distanciando da individualidade e te aproximando de um corpo de crentes. Não é isso que nós estudamos nos meios de graça? Boa parte dos meios de graça, dos meios que Deus escolheu para salvação dos crentes e para edificação dos crentes, são meios comunitários. Nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não pode ser tomada, nós não podemos participar de forma individual. Ela pertence à igreja e ao corpo de Cristo. Então, Deus vai falar com você? Ele vai falar, provavelmente, de forma geral, não que Deus não fale conosco individualmente, é claro que sim, é óbvio, nós já tratamos de certas disciplinas individuais de espiritualidade em outras circunstâncias, em dias passados, recentes, mas, via de regra, boa parte da nossa santificação, boa parte da obra que Deus faz em nós é na vida comunitária. Como Deus salva os crentes, qual é o meio de graça próprio para a salvação? A pregação da palavra, onde ela ocorre no seio da igreja.
Qual é o meio de graça próprio para a edificação dos crentes? A pregação da palavra, onde ela ocorre no seio da igreja. Então, a resposta de certas orações piedosas que você faz está ligada a Cristo te unir à sua igreja. Foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. Nós estudamos isso hoje na EBD, em Mateus 16. A igreja não é edificada por homens. Pode parecer, às vezes, como instituição, mas a igreja é edificada por Cristo. Cristo tem um compromisso de edificar a sua igreja. 1 Pedro 2,5, nós vemos Pedro nos comparando ao templo, dizendo que nós somos pedras vivas, tijolos vivos, que estamos sendo edificados uma casa espiritual. Então, cada um de nós, não um tijolinho só, um tijolinho sozinho não é uma casa espiritual. Um tijolinho sozinho é só um tijolinho. Mas um tijolinho nessa construção espiritual pode oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E nessa carta, aqui em 3 João, as relações pessoais são boa parte da preocupação de João. Nós vamos ver aqui que João vai falar a respeito de 3 membros da igreja, né? O primeiro nós já lemos, que se chama Gaio, é aquele que vai receber a carta. Nós vimos João falando de Diótrefes, né? Que é um líder ruim naquela igreja. E nós não chegamos ainda no terceiro membro dessa igreja, mas nós vamos ler na sequência. João vai falar de Demétrio, que é uma boa testemunha e testemunhou positivamente a respeito de Gaio. Muito bem. Segunda camada dessa introdução. Com que intenção, qual era a intenção de João ao escrever essa carta? Em que data, como aconteceu, quais eram as circunstâncias? Nós tratamos disso na segunda epístola, tá? E de forma bem resumida, nós podemos concluir aqui, sem muitas evidências, porque nós não temos nenhuma evidência, a não ser as evidências internas do texto, que João aqui provavelmente era um homem mais velho, talvez já no final da sua vida. A maioria dos comentaristas vai dizer que a carta foi escrita próxima do ano 90, considerando que Jesus morreu no ano 30, são 60 anos depois da morte de Jesus. Então João já é um homem mais velho, um homem maduro. E o que nós podemos concluir é que provavelmente, pela forma com que a carta é escrita, pelos temas abordados, por uma grande quantidade de semelhanças, 2ª e 3ª João devem ter sido escritas juntas, simultaneamente. Vou ler uma citação de John Stott, quando ele diz que a 2ª e a 3ª cartas de João devem ser lidas juntas. É o que nós estamos fazendo, não é? Acabamos a 2ª epístola, começamos a 3ª. E ele diz que a razão para isso é que para nós conseguirmos obter uma visão equilibrada de como tratar os líderes religiosos e de qual deve ser o tratamento da hospitalidade. Eu vou te dar um exemplo aqui para te mostrar a relação entre 2ª e 3ª João. Suponha comigo aqui que você recebeu a notícia de que está tendo um perigo, um tiroteio, tem um ladrão à solta na rua perto da sua casa. Você está em casa, sua mulher ou seu marido, seus filhos estão na rua, e o que você vai fazer? Diante daquela notícia, você vai pegar, vai mandar uma mensagem talvez para sua mulher, vai falar: olha, está acontecendo isso, 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 os perigos são esses, não volta para casa agora, fica por aí, dá um tempinho que eu já te aviso. Simultaneamente, imediatamente depois, quando você acaba de mandar uma mensagem para ela, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem também para o seu filho. E ao fazer isso, é muito provável que você utilize as mesmas palavras, que você fale coisas muito semelhantes, talvez com uma peculiaridade aqui e outra ali, porque o tratamento que você dispensa à sua esposa é um e dispensa ao seu filho é outro, mas você vai perceber que o contexto é o mesmo, que as palavras vão ser parecidas, e é exatamente isso que acontece com 2ª e com 3ª João. E qual é o pano de fundo? Qual foi o start? O que aconteceu para que João escrevesse essas 2 epístolas simultaneamente? O pano de fundo é a hospitalidade com os pregadores do Evangelho. Em 2ª João, a ênfase é negativa quanto à hospitalidade. Ou seja, se chegar um pregador aqui pregando uma falsa doutrina, vocês não devem recebê-lo. Já em 3ª João, a ênfase é positiva. Se chegar aqui um pregador pregando uma doutrina correta, a verdade, vocês devem recebê-lo. Muito bem. Dito isso, vamos voltar para a epístola? Vamos começar aqui vendo palavra por palavra? Começa assim. Primeira palavra de 3ª João. O presbítero. É como o remetente da carta se identifica. Ele não assina o seu próprio nome. Nós temos visitantes aqui, temos também
pessoas da classe de novos membros, temos visitantes recentes, aqueles que já conhecem a doutrina, peço um pouquinho de paciência, mas é necessário a gente sempre repetir. O que significa presbítero? Qual é a tradução de presbítero? Não é? O que era um presbítero, segundo a palavra grega, o termo grego presbítero? Presbítero é um ancião. Então esse termo remete ao quê? A uma pessoa mais velha, a uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Paulo, quando vai listar as qualificações do bispo em 1 Timóteo 3, ele vai dizer que o bispo deve ser o quê? Não neófito. Ele não pode ser um ramo novo. Ele não pode ser uma planta nova. E nós temos que compreender aqui que a palavra ancião, ela deve ter um equilíbrio entre maturidade na fé e maturidade na vida. Por que eu digo isso? É muito comum hoje, tá? Nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas da parede preta e tudo mais. Se você está nos assistindo aí da parede preta, não fica chateado comigo. Mas é muito comum o quê? Alguém muito proeminente na sociedade, um homem famoso, conhecido, bem-sucedido, rico, aí ele se converte e em um mês o camarada é pastor. Veja, de fato ele tem uma maturidade na vida e é muito bom que seja assim. Ele é bem-sucedido, ele tem uma boa família, isso é uma bênção. Mas ele ainda é novo na fé, ele ainda é um neófito. Não importa que ele é alguém bem-sucedido na sua vida secular. Então um ancião deve ser compreendido aqui como um equilíbrio entre vida secular e maturidade na fé. E entre tantas razões óbvias, nas quais nós podemos perceber que um ancião, ou melhor, que um presbítero deve ser um ancião, que um pastor deve ter experiência, há muitas razões que são óbvias, não é? Alguém que precisa ter passado por certas experiências na vida, tanto para aconselhamento quanto para ter certa sensibilidade ao pregar e por diversas questões. Há um certo aspecto que eu queria dar ênfase aqui, que é que o tempo ele é um elemento necessário para a confirmação da nossa fé. Eu vou ler aqui o que Spurgeon diz, abre aspas para Spurgeon, ele diz assim, ó, a conversão é a condição indispensável de um ministro. Os que desejam ocupar os púlpitos precisam ser nascidos de novo, precisa ser crente. Parece óbvio, né? Não parece óbvio que para ser pastor precisa ser crente? Mas Spurgeon está dizendo, ó, aqueles que desejam ocupar os púlpitos precisam ser nascidos de novo. A posse dessa primeira qualificação também não é algo que algum homem deve tomar por certo, pois há uma possibilidade muito grande de estarmos enganados quanto à nossa conversão. Creiam, confirmar o chamado e a eleição não é brincadeira de criança. É coisa de ancião, não é coisa de neófito. Spurgeon aqui está considerando a possibilidade de existirem falsas conversões. Ele está considerando a possibilidade de existir o auto-engano. Pessoas que acham que são crentes, mas não são crentes. E leva tempo para que a conversão de alguém se confirme na sua vida. Ramo novo não dá fruto. Você já viu ramo novo dar fruto? Neófito não dá fruto. Precisa de tempo para amadurecer. E olha o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Isso aqui não serve só para os pastores, serve para todos nós. Olha o que Paulo fala à igreja de Corinto. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Se examine aí se você é crente mesmo. Não, é porque eu vou à igreja, eu tô lá tanto tempo. Paulo está falando para uma igreja. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se examine. Pegue o padrão da fé, que são as escrituras, pegue o padrão bíblico e se examine. Veja se você está na fé, Paulo está dizendo. E esse exame pode ser feito de forma rápida? Esse exame leva tempo. É necessário que certas circunstâncias da vida se apresentem a nós, para que a nossa fé seja aprovada e seja aprovada como uma fé genuína. Tem um professor, de quem eu gosto muito, Judy Clay Santos, ele é professor do Martin Busser, se eu não me engano, da escola Charles Spurgeon também. E vou citá-lo porque eu aprendi com ele, mas também faço uso da citação para convidar os irmãos a conhecê-lo, porque ele é uma bênção. Ele é pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico. E ele tem umas certas aulas a respeito de conversões de certos ministros durante o ministério. Grandes homens que se converteram durante o ministério pastoral. Vou citar aqui alguns exemplos. John Wesley, o grande John Wesley, ele era pastor anglicano, missionário, viajava
os Estados Unidos, né, para as colônias inglesas, conhecido por uma boa moralidade, era um homem correto, um homem bem respeitado, de bom caráter. E certa vez ele voltando de uma dessas viagens missionárias, ele encontrou um grupo de morávios e ele percebeu que aqueles morávios tinham alguma coisa que ele não tinha, entendeu? Tinha alguma coisa ali que ele não sabia o que era, mas ele sabia que ele não tinha aquilo ali que eles tinham. E tudo bem, ele passou com certa inquietação, ficou se questionando, mas seguiu a vida, superou e tudo mais. De repente, um grupo de jovens pastores decidiu se reunir para estudar a Carta aos Romanos, e John Wesley foi, e a introdução ao estudo era a leitura de Lutero, a introdução que Lutero fez, à Carta aos Romanos. Então, como é que eles iam começar estudando a Carta aos Romanos? Eles iam ler a introdução que Lutero escreveu. O irmão começou a ler. Durante a leitura daquele irmão, John Wesley, vou citar as palavras dele, diz assim, ó: naquele dia, senti o coração estranhamente aquecido e pela primeira vez experimentei perdão dos meus pecados. Um pastor, ele já era pastor. Ele era missionário. Ele trabalhava mais do que a gente para o Senhor. E ele se converteu depois, durante o ministério. Por quê? Porque leva tempo. Porque não pode ser neófito. O tempo vai provar a nossa fé. As circunstâncias vão chegar até nós. E a nossa fé será provada genuína se nós permanecermos na fé durante essas circunstâncias. Abraham Kuyper, um grande teólogo holandês, ele era um jovem pastor. E essa história é engraçada porque ele, durante o seu ministério, né? Ele foi ministro da Holanda, se eu não me engano. Ele foi um homem muito respeitado. E ele, durante o seu ministério, quando jovem ainda, ele terminava as suas pregações. Aí tinha uma mulher da igreja, uma senhora, que o encontrava na porta da igreja e falava assim: oi, pastor. Ele: pois não. Aí ela falava assim: senhor, pastor, eu tô orando para você se converter. Você imagina? Acabar a mensagem, você descer: não, tô orando para você se converter, pastor. Aí ele olhava assim. Aí dizem que ele respondia assim: não, pode orar, que oração nunca é demais. Pode continuar orando. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Ele diz que se converteu depois e que aqueles membros ali, os membros da sua congregação, que ele já era o pastor deles. Aqueles membros foram um instrumento de Deus para a sua conversão. Auguste Frank, agora eu vou um pouquinho mais longe, talvez os irmãos não conheçam, mas ele era um pastor luterano, um pietista. Sabe o que é um pietista? Alguém que dá ênfase na devoção pessoal. Então era um homem, né, que tinha práticas, certas disciplinas espirituais pessoais e tudo mais. A história diz que ele se converteu preparando o sermão no gabinete pastoral. Ele ia pregar sobre o domingo de Páscoa. Era um sermão da Páscoa. E ele preparando ali, já era pastor na igreja. Ele preparando o sermão, ele de repente começou a ler que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele falou: meu Deus, Jesus morreu e ressuscitou. E aí ele se converte preparando o sermão para a Páscoa. Um último exemplo, e esse é interessante. Ele é conhecido como o pregador não regenerado. Então daí a gente já fica com o pé atrás, né? Ele foi conhecido como o pregador não regenerado. Elias Kitt. Ele era filho de Benjamin Kitt, que foi um grande teólogo do século XVII. Um teólogo inglês. E o que ele fez? Ele pegou e veio para os Estados Unidos, para as colônias inglesas, não é? Chegou lá, não era crente, nem batizado. Não era crente. Ele chega e se apresenta como filho do Benjamin. Você é filho do Benjamin? Sou. Você prega? Prego. Porque ele estava atrás de quê? Sustento. Ele chegou lá para se sustentar. Ele falou: não, eu prego sim, sou ministro. O que ele fez? Ele tinha levado da Inglaterra uns sermões escondidos do pai. Botou na bolsa um monte de sermão do pai. O que ele fez? Ele trabalhou um tempo lendo, pregando o sermão que era do pai. Aí durante esse período dele, pregando, lendo um dos sermões do pai, ele começou a ler e ele se ajoelha diante da congregação. Se ajoelha e fala: meus irmãos, acabei de me converter. Você imagina isso? Ele falou: me converti, ele lendo o sermão do pai. Por quê? Porque leva tempo para a fé amadurecer. É possível o auto-engano. Senão Paulo não tinha dito: olha, examinai-vos a vós mesmos. Veja se vocês estão na fé de fato. Examine-se. Nosso coração é enganoso, irmãos. Não subestime a capacidade do nosso coração de nos enganar. Não subestime. Esse é o pior erro que você pode cometer. Você já percebeu que durante as orações, enquanto você está orando,
O seu coração, a sua mente é intrusiva, é pecaminosa, ela te engana, ela tenta te trair durante suas orações. O que pode ser mais santo do que uma oração? E o teu coração está tentando te enganar. Então, leva tempo, é necessário tempo para a confirmação de que nós estamos na fé. E é preciso maturidade para um líder religioso, tanto para o bem da comunidade, quanto para o seu próprio bem. Por isso que o presbítero, ele é um ancião. É crente mesmo, a gente sabe que é crente de bastante tempo, quanto mais tempo melhor. Não tem pressa para ser pastor, não tem pressa nenhuma. Quanto mais tempo o camarada for crente, e claro, experiência de vida, nós não podemos negligenciar esse aspecto, sem dúvida nenhuma. Prosseguindo, você pode me perguntar assim, Henrique, mas o remetente da carta diz que ele é o presbítero. Como é que a gente sabe que é João? Não tinha outros presbíteros lá? Como é que eu posso afirmar que é João que está escrevendo a carta? Porque ele não assina com o próprio nome. E eu vou rapidamente aqui te dar 4 pontos, sem aprofundar neles, porque nós sabemos que é João quem escreveu a carta. Primeiro, porque é do estilo de João não chamar atenção para si e não assinar com o próprio nome. Tá? Paulo já falava assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo, papapá. Então, Paulo assinava com o nome, é do estilo dele. João é próprio dele não assinar com o próprio nome. Segundo, há diversas evidências internas no texto. Se você lê o Evangelho de João, né, o 4º Evangelho, e lê as 3 cartas, você vai ver que ele usa as mesmas palavras preferidas, o vocabulário é parecido, a maneira de escrever. Então, quem escreveu um, escreveu os 4. E nós sabemos que João é o autor dos 4 Evangelhos. Terceiro ponto é que desde o início da igreja, isso é muito importante, tá? As evidências externas. Desde o início da igreja, essas cartas circularam tendo João como autor delas. A igreja reconhecia, os historiadores dos primeiros séculos reconheciam que é João quem escreveu essas cartas. E por fim, porque ele não diz que ele é um presbítero, ele diz que ele é o presbítero. Se eu botar lá no grupo da igreja assim, ó, o presbítero falou isso, todo mundo sabe quem é, não sabe? A gente sabe. Lá na igreja desse tempo, quando fala assim, ó, o presbítero, todo mundo sabia que era João. Então era de fácil reconhecimento. Tá bom? Então não precisa ter dúvida que foi João que escreveu. E a segunda palavra, que é a última de hoje, está na continuação do versículo 1. Ele diz assim, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Vamos ver então do que se trata esse termo amado? Primeiro de tudo, nós temos que considerar que esse termo ele é usado apenas para se referir aos crentes, aos cristãos no Novo Testamento. E todas as vezes que ele é utilizado, o sujeito que é indicado como aquele que ama é Deus. Então, sempre que alguém é chamado de amado, quem é que ama? Ele é amado por quem? Ele é amado por Deus. E esse é o jeito que João, é o adjetivo preferido, digamos assim, no qual João gosta de tratar os seus destinatários. Ele se utiliza desse termo 4 vezes em 1 João, 4 vezes aqui em 3 João, ele chama Gaio nessa carta tão pequenininha, 4 vezes de amado. E nós podemos ver também que Paulo e Pedro se utilizam desse termo no mesmo sentido, tá? Para falar apenas com os crentes. Por exemplo, Colossenses 3, versículo 12. Olha o que ele diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Estão acompanhando comigo? Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então você vê que Paulo aqui relaciona ser amado com ser santo e com ser eleito. Quem é um é os 3, tá? Não pode ser amado sem ser eleito, não pode ser amado sem ser santo. Então, ou você é um e é os 3, ou você não é nenhum. Então, o termo amado se refere aos crentes, aqueles que foram eleitos e aqueles que estão sendo santificados por obra do Espírito Santo. Romanos 1, 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aqui Paulo já é explícito, né? Ele já diz, amados de Deus, tá? O termo não está implícito de que é Deus quem ama. E por fim, último texto, 2 Pedro 3, versículos 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai tal. Então, nós podemos ver que Pedro, Paulo e João se referem aos amados como sendo aqueles que foram eleitos, aqueles que aguardam a promessa de novos céus e nova terra. A esperança da vida eterna, ela é feita e ela é própria dos amados, daqueles que estão em Jesus. E por que isso, irmãos?
Essa é a base da teologia de João, provavelmente, o amor. Porque a nossa eleição se dá em amor. Deus nos elegeu em amor. Deus nos santifica, como Paulo diz ali, que nós somos amados e santos. Ele nos santifica por amor. Por amor ao seu nome. Por amor à justiça. O amor é a base dessa obra de Deus. O amor é a base da nossa esperança da vida eterna. É possível também que amado aqui expresse o sentimento que aqueles irmãos tinham a respeito de João. Nós lemos até o versículo 11 e você viu que João recebeu algumas pessoas na sua casa. Gaio. Gaio foi hospitaleiro com aqueles irmãos. Então é possível que amado aqui se refira tanto ao amor que Deus tinha por Gaio, quanto ao amor que aqueles irmãos tinham por Gaio. Por que isso é importante, irmãos? Porque o amor de Deus, ele é gracioso. O que significa dizer que o amor de Deus é gracioso? É que o amor de Deus não está baseado em nada de bom que há no objeto do seu amor. Deus não te ama porque você é amável. Você que nos visita, não fique chateado. Mas você não é amável aos olhos de Deus em si mesmo. Não há nada em você que possa despertar em Deus o seu amor. Pelo contrário, se Deus olhar para o seu interior, para o meu e para o seu coração, ele vai encontrar motivos suficientes para nos lançar no inferno, porque nós somos maus. O pecado não fez um pequeno estrago na nossa vida. Esse é um erro muito grande de compreensão. O pecado nos incapacitou completamente. O estrago do pecado foi completo. Deus, ao olhar para nós e nos amar, ele nos ama graciosamente. Ele nos ama pela graça, pela sua bondade infinita. E o que isso significa? Quando eu digo que o termo amados com relação a Gaio diz respeito ao amor que Deus tem por ele e ao amor que os irmãos têm por ele. Porque se a base do amor de Deus por nós é a graça, ele não nos ama por nada que haja em nós, a base do nosso amor comunitário, do amor que nós temos uns pelos outros, também deve ser a graça. Ou seja, nós não devemos nos amar esperando a amabilidade uns dos outros. Nós não devemos nos amar esperando que o outro mereça amor. Porque nós não somos amados por Deus dessa maneira. Deus não encontrou em nós nada digno de amor. Então, se você ficar esperando algum irmãozinho do seu lado merecer o seu amor, nós não vamos nos amar. Então, como é que funciona? Nós amamos os amados de Deus, assim como o Gaio era amado por Deus e pelos irmãos. E nós esperamos ser amados pelos amados de Deus. Nós temos estudado isso em 1 João, não é? Que a base do amor fraternal é o amor que Deus tem por nós. De modo que se Deus nos ama, a única consequência possível é que nós iremos nos amar. E se nós não nos amamos? É sinal que Deus não nos ama. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Como não existe amor ao próximo sem amor a Deus. Então, Gaio é amado de Deus e é amado pelos irmãos. Então, para começar essa epístola, assim como é próprio de João, falar do amor, o meu convite para você nessa jornada, que eu não sei quanto tempo vai levar, prometi a alguns que não ia levar muito tempo, já não sei se vou cumprir a minha promessa, tá? Porque a gente vai estudando, vai vendo as nuances, não é? E o meu convite é esse, que nós possamos ler a carta e internalizar esse amor, perceber que Deus nos ama mediante a sua graça infinita. Nós não merecemos. Não acha que há algo em você que merece mais o amor de Deus do que do irmão do seu lado. Você merece tão pouco ou nada o amor de Deus, quanto todos que estão aqui. Mas Deus, pela sua graça, nos amou. Dessa maneira, nós devemos nos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.